Fui internada à força num convento por estar grávida de um padre. Meu nome é Elaine, tenho 69 anos. E se hoje eu consigo contar isso é porque minha avó sobreviveu ao silêncio que tentaram me enfiar a goela abaixo. Durante anos carreguei essa história como quem carrega um corpo sem vida nos braços. Um filho que nasceu de um amor proibido e de uma condenação que não foi só da igreja, foi da minha própria família. Eu tinha 22 anos. Era professora de catequese na paróquia da cidade. Ele era jovem, bonito, carismático. O tipo de padre que olhava nos olhos quando falava. Que citava a Bíblia como quem canta uma canção. A gente começou a conversar mais do que devia. Os encontros se tornaram confissões longas, os toques se tornaram carícias, e o que era fé virou paixão, proibida, mas real. A gente se amava escondido. Sonhava com uma vida fora dali. Ele dizia que ia largar a batina, que me daria um lar, que seríamos nós dois contra tudo. Mas quando descobri a gravidez, tudo mudou. Fui contar para ele, e ele se calou. Disse que precisava de tempo, que ia resolver. Mas não resolveu. O que ele fez foi me entregar. 3 dias depois, minha mãe apareceu com 2 malas. Disse que tinha conseguido um lugar para me proteger da vergonha. Um convento afastado, isolado, onde moças arrependidas podiam se recolher em silêncio. Eu chorei, supliquei, disse que queria ficar, que podia criar, mas ela foi firme. Você vai sumir com essa desonra, e quando voltar, tudo isso terá acabado. E você? Já foi tratada como mancha na reputação da própria família? Já teve que esconder o que mais amava só para manter o nome dos outros limpo? Se essa história te feriu como me feriu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque tem muita mulher que passou por isso e nunca teve coragem de falar. Chegamos de madrugada. O lugar era frio, úmido, com cheiro de vela e desespero. Me tomaram o celular, os documentos, o nome, me chamavam de Irmã Clara. E diziam que eu estava lá para purgar o pecado, para ser salva. Mas não tinha salvação nenhuma naquilo. Só humilhação, silêncio, castigo. Me acordavam às 5 da manhã, jejum, reza, trabalho forçado, me colocavam para lavar os panos de outras meninas como eu, e quando o enjoo da gravidez vinha, eu não podia descansar. É o peso da culpa, irmã Clara, diziam. Uma das freiras chegou a dizer, olhando nos meus olhos. Esse filho vai nascer marcado, porque nasceu da desobediência, do pecado da carne. E eu só queria amar, só queria ser mãe. Mas ali dentro, eu era só uma queda, um erro a ser apagado. E foi lá, naquele convento escondido, que eu percebi que estava sozinha no mundo. Abandonada pelo homem que dizia me amar, escondida pela família que devia me proteger. Mas o que fizeram comigo no 8º mês foi o que acabou de me quebrar. O tempo passou lento naquele lugar. Cada dia era um castigo. Meu corpo crescia, minha barriga aparecia, e com ela a vergonha que as freiras diziam que eu tinha que sentir. Mas eu não sentia vergonha, eu sentia amor. Sentia o bebê se mexer, o coração bater acelerado sob a minha pele. Era a única coisa que me fazia levantar da cama, que me dava força para aguentar as rezas forçadas, os jejuns, os castigos silenciosos. Mas no 8º mês, quando tudo parecia perto do fim, veio o golpe final. Me chamaram numa sala. Uma freira me esperava com uma prancheta e uma caneta. Disse que precisava da minha assinatura, que era pro bem do bebê, que iam garantir que ele tivesse uma família digna, estruturada, sem mancha. Eu perguntei, família? Ela respondeu com frieza. Você não vai criar essa criança. Vai ser entregue e não adianta chorar. Já está tudo acertado. Me levantei, gritei, supliquei. Disse que aquilo era meu filho, meu, que eu podia cuidar, que tinha para onde ir, que trabalhava, que era adulta. Mas ela foi firme. Disse que, se eu não assinasse, me sedariam no parto.
que ninguém ali precisava do meu consentimento. E foi ali que eu entendi. Eu não era mãe. Eu era só um corpo, um depósito, um útero a serviço da reputação dos outros. Fui trancada no quarto, sem luz, sem comida. Ficaram 2 dias sem falar comigo. Eu chorava abraçada à barriga. Conversava com ele, dizia que me perdoasse, que eu tentei, que ele era amado, desejado, mas que estavam nos separando à força. E você? Já foi impedida de amar o próprio filho? Já teve a maternidade arrancada por mãos que diziam agir em nome de Deus? Se essa história te tocou, se te revoltou, se te lembrou de alguém, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, porque essa dor não pode mais ficar escondida. No dia do parto, me deram algo, uma injeção. Eu lembro da dor, das luzes, da freira segurando minha mão sem me olhar nos olhos. O bebê nasceu. Chorei de alívio. Quis ver, quis tocar, mas só ouvi o choro dele. E depois, o silêncio. Me apagaram. Quando acordei, ele já não estava mais ali. Foi entregue, disseram. Está seguro. E nunca mais soube. Nunca vi rosto. Nunca dei nome. Nunca ouvi um choro de novo. Voltei para casa 3 meses depois, calada, curvada, com as roupas que não me serviam mais e um vazio no ventre que ninguém via. Parecia que tinham arrancado um pedaço de mim, mas só eu sabia. A vizinhança comentava baixinho. Me olhavam como se eu tivesse voltado de um sanatório, como se eu fosse uma mancha que voltou para a rua limpa. Mas ninguém tinha coragem de perguntar. Ninguém queria saber, porque saber doía. Assumir manchava. Dentro de casa, o silêncio era a regra. Ninguém tocava no assunto. Nem um olhar, nenhuma pergunta, nenhum "você tá bem?". Só a minha mãe, no primeiro café da manhã, servindo o pão como se nada tivesse acontecido, soltou, seca: "Segue a vida. Foi o melhor." O melhor para quem? Nunca tive coragem de perguntar. E eu segui, porque não havia outra poção. Com um buraco onde devia estar um colo que nunca dei, um cheiro que nunca senti, um nome que nunca chamei. E esse buraco foi crescendo comigo, envelhecendo comigo, me acompanhando nos aniversários, nos dias das mães, nas madrugadas em que o mundo parecia pequeno demais para tanta saudade de algo que nunca tive. Hoje, às vezes, me pego olhando para rostos desconhecidos na rua, em ônibus, em fila de banco, em programas de TV, buscando olhos que pareçam os meus, um sorriso torto, um jeito de andar, pensando se algum deles é ele, se carrega meus olhos, meu sangue, minha história. Já imaginei ele de jaleco branco, cuidando de gente como médico. Já pensei nele dando aula, com quadro e giz na mão. Ou de terno, entrando no cartório com uma aliança no dedo. Ou, talvez, de batina, como o pai dele, olhando para o altar, sem saber que a mulher sentada no último banco é a mãe que ele nunca conheceu. E mesmo que ele nunca me procure, ele existe em mim, em cada passo, em cada oração, em cada carta não enviada. Mas uma coisa eu sei, onde ele estiver, ele nasceu do amor, e não da culpa. E se um dia ele quiser me encontrar, eu estarei aqui, com o coração pronto. E o nome que ele nunca ouviu, mãe. Eu sou Elaine, e mesmo tendo sido silenciada, meu amor resistiu.